Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário TST para mais um vídeo no canal. Sou auditor de Sistemas de Gestão Integrado e técnico em Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a diferença entre APR, Análise Preliminar de Risco, e Permissão de Trabalho, PT. São dois documentos totalmente diferentes e que têm, num princípio, a mesma linha mestra, que são avaliar riscos antes das atividades serem executadas. Então, por exemplo, a APR ele é um documento que ele é solicitado em algumas normas, por exemplo, a 34, a 35 e a 36, entre outras. A PT já tem outro foco. A análise preliminar de risco, ela visa olhar para as atividades e entender como que essas atividades vão ser executadas e quais os riscos que estão envolvidos nessas atividades. Esse é o primeiro ponto da APR. Então você vai, antes que a atividade aconteça, você vai fazer essa análise, vai fazer esse levantamento de risco. Então quanto mais detalhado você for nas suas atividades, mais detalhado você vai ser na sua APR, na sua análise preliminar de risco. Então esse é o primeiro conceito da APR. Quem que pode emitir APR? O técnico de segurança do trabalho, pessoas envolvidas com segurança do trabalho, o líder do setor ou outra pessoa que tenha conhecimento e capacidade para poder emitir e entender o que está sendo colocado nesse formulário. Então, em tese, você pode, qualquer pessoa dentro da organização pode emitir esta APR, né? E qual o melhor modelo para a gente fazer ou para elaborar para ter essa APR? Não existe um padrão definido para modelos de APR. O importante é você olhar para alguns itens, olhar para algumas situações que é importante colocar dentro de uma APR. Por exemplo, definição dos riscos presentes na área. Então, quais são os riscos químicos, físicos, biológicos, de acidente e ergonômico? Então, você vai olhar para esses riscos dentro da atividade, vai avaliá-los e vai reconhecer se dentro da atividade existem esses riscos. Depois, qual é a fragilidade do trabalhador dentro dessa atividade que vai ser desenvolvida? Então, é uma outra situação que você pode colocar dentro da APR. E depois, você pode colocar também quais são as causas, os efeitos dessas atividades se não seguirem a APR. Então, você vai ter fratura, lesão, corte, morte, sei lá. Depende da análise preliminar que você está montando. Então, esses são alguns conceitos que você vai colocar dentro do seu formulário. Ah, e detalhe, né? Sempre lembrando que a PR também tem medidas de controle. Então, você vai olhar para a atividade, vai reconhecer os riscos, vai identificar esses riscos, vai olhar para a fragilidade do trabalhador com relação a esses riscos, possíveis danos e consequências, né, com relação ao perigo, e adotar medidas de controle. Quando nós vamos falar em medidas de controle, é sempre importante você ter em mente que a primeira coisa é a eliminação do risco. Então, se você consegue, com a PR, eliminar o risco, ótimo, maravilha, que essa PR, para essa atividade, você não vai precisar mais, que é o que a gente espera. Se caso você não conseguir eliminar esse risco, você vai pensar em medidas de controle como EPC, sinalização, medidas administrativas, revezamento, enfim, entre outras, até chegar no EPI. EPI é a última instância. Então, adote essas medidas de controle. E sempre que houver uma alteração na atividade que está sendo executada, você altera também a APR. Existe validade para a APR? Existe um prazo para a APR? Não. Né? Pode ser de um dia, pode ser de 5 meses. Depende de como essa atividade está sendo executada, se ela é sempre repetida. Então aí você pode dar um espaçamento maior nessa avaliação preliminar de risco, ou você pode fazer essa análise preliminar sempre antes de começar uma atividade. Então, o conceito dessa APR é este, né? Você olhar para a atividade e analisar o risco e depois o trabalhador ou os trabalhadores executarem as atividades que estão descritas na PR ou as atividades que estão planejadas a serem executadas. Permissão de trabalho. O que é uma permissão de trabalho? O próprio nome diz, né?
autorização, ou seja, a partir do momento que eu emito uma permissão de trabalho, eu estou autorizando um trabalhador a realizar alguma atividade. Então, pensando nisso, qual que é o elemento, qual que é a norma clássica, ou qual que é a norma que fica mais evidente que a gente tem uma permissão de trabalho, inclusive com um modelo já próprio para ela? A NR33 de espaço confinado. Lá na NR33 você já tem todas as questões que ela sugere que você faça dentro da permissão de trabalho e o que você pode colocar ali para você emitir essa permissão de trabalho. É um formulário também e ele tem que, diferente da APR, como ele é uma permissão, uma autorização, então cada vez que o trabalhador for realizar uma atividade que precise de uma permissão de trabalho, ela tem que ser emitida. A APR, nós falamos que tem variedade de variação de prazo, né? De limite, de viabilidade. Na permissão de trabalho, não. A permissão de trabalho ela tem que ser emitida toda vez que o trabalhador for realizar uma atividade que necessite de uma permissão de trabalho. E, Gustavo, quais são as atividades que precisam de uma permissão de trabalho? Alguns exemplos. Trabalho a quente, eu falei, né, espaço confinado, áreas classificadas, né, quando você tem risco de explosão e poeira e combustíveis e inflamáveis, são áreas classificadas. E aí você vai emitir uma permissão de trabalho para o trabalhador realizar a atividade lá dentro. Trabalho com produtos químicos perigosos e trabalhos em ambientes explosivos ou gases, né? Eu comentei sobre isso. Então são algumas atividades que você vai realizar ou que o trabalhador vai realizar e que precisa de uma permissão de trabalho. Pegando o exemplo lá da NR33, você tem para os trabalhadores que vão realizar atividades em espaço confinado, você tem pelo menos 3 pessoas envolvidas. O operador ou os operadores, né, que vão realizar a atividade, um supervisor e um vigia. Então, quando você está emitindo essa permissão de trabalho, essas três funções vão estar cientes desta permissão de trabalho. E ela não é emitida em uma única via. A APR pode ser emitida em uma única via. A permissão de trabalho para espaço confinado, por exemplo, não pode ser emitida em uma única via. Você tem que emitir em 3 vias. Uma que vai ficar com o operador, uma que vai ficar com o vigia e uma que vai ficar com o supervisor daquele trabalho em espaço confinado, por exemplo. Por quê? Porque lá você tem medição de gases, você tem outras análises dentro dessa permissão de trabalho que vai fazer com que todos tenham ciência e todo um procedimento para seguir para essa liberação dessa atividade. Então existe um conceito bem diferente entre as duas. Então é importante você aplicar de maneira correta a permissão de trabalho e a análise preliminar de risco. Por que eu reforço isso? Porque, como eu falei no começo do vídeo, esses dois documentos eles acabam sendo que similares na sua linha mestra, mas são totalmente diferentes na aplicação. E as pessoas acabam confundindo isso, né, na hora de aplicar uma PR ou de uma permissão de trabalho. Né? Tem gente que, por exemplo, emite uma PR para trabalho em espaço confinado. Está errado, não pode fazer isso. Né? E depois que eu emiti a permissão de trabalho, depois que eu emiti a APR, quanto tempo eu tenho que guardar? A permissão de trabalho você tem que guardar por no mínimo 5 anos, conforme NR33, por exemplo. A APR não necessariamente você precisa guardar por 5 anos. Aí você pode definir o tempo de arquivamento dessa APR. Então, de maneira resumida, reforçando, a APR, análise preliminar de risco, é a análise que você vai fazer para as atividades dentro da sua organização. Lembrando que quanto mais detalhado, melhor. Quanto mais riscos você avaliar, melhor para a sua análise preliminar de risco. Permissão de trabalho, autorização para o trabalhador realizar atividades em espaços confinados, em trabalho a quente, ou seja, locais onde o risco é elevado, onde você tem que tomar um cuidado redobrado para desenvolver as atividades nesses espaços que eu comentei ao longo do vídeo. Bom, eu fico por aqui, a gente se encontra nos próximos vídeos. Antes de ir, não se esquece, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta, e o seu comentário faz com que o vídeo
ou que o canal cresça e que eu possa desenvolver outros conteúdos para você e melhorar os conteúdos que eu estou distribuindo, que eu estou entregando para vocês. Eu fico por aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.